Olá, pessoal. Eu sou o Matheus. E eu sou a Dani. Sejam bem-vindos ao nosso videocast Otimismo Planetário. O Otimismo Planetário é uma iniciativa promovida em conjunto entre o Centro de Ciências da Conservação e Sustentabilidade do Rio e o mestrado profissional em Ciências da Sustentabilidade da PUC-Rio. A gente conta com a parceria do Instituto Internacional para a Sustentabilidade e a Universidade de Cambridge. Esse é o nosso 6º episódio da temporada e que a gente vai estar falando sobre o ODS 5, Igualdade de Gênero. Para quem não sabe, os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos, e a gente vai começar falando do ODS 1 ao ODS 17, né? Se vocês ainda não assistiram os outros 5 episódios, vale a pena conferir. O último episódio a gente falou com a Luzia Schmidt, ela é professora, e a gente abordou os temas de educação ambiental, a gente falou sobre a vida dela, uma história de vida muito rica, evasão escolar também. Então, vale lá a pena conferir esse último episódio e os outros também. Se inscreva no nosso canal, a gente está com vídeo novo a cada 15 dias. No nosso canal no Spotify, no YouTube. Segue lá no Instagram também, tem cortes toda semana. E é isso aí, pessoal. Pessoal, então, é muito importante, né, Teus, a gente tá colocando, né, alinhando as expectativas com todo mundo. Esse ODS 5, que, né, trata de um tema tão relevante, ele trata assim, de inúmeras outras temáticas, né, como o empoderamento feminino, tem essa questão de combate à violência doméstica, a feminicídio, né, tem a parte do trabalho. Então, só para poder explicar que a gente vai estar dando um enfoque na questão da igualdade de gênero e do trabalho. Então, hoje, a gente está aqui no estúdio e a gente tem o prazer de estar recebendo a Renata Raj. Seja bem-vinda. Ela que está à frente como Head de Venture Capital da Saia de Papel, mas também ela atua em outras frentes que você vai estar explicando para a gente. Então é isso, Rê. Muito obrigada por estar aceitando o convite e estar aqui no estúdio. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Me sinto muito honrada. E como você disse, né, eu estou Head Venture Capital, que é o nome em inglês, para amenizar que é capital de risco, né? E muitas vezes, mais importante do que o risco é o que ele vem acompanhado, que é do smart money. O investidor que está associado a essa forma de chegar dinheiro ao pequeno empreendedor, à startup, mais do que o recurso, do que o fundo aporta, é o conhecimento, é a monetização do networking, é aquela ligação que vale milhões porque vai gerar muito negócio. Legal, muito legal. Entendi, maravilha, Rê. E aí, já pegando um pouco desse seu histórico, né, queria que você se apresentasse, assim, traz um pouquinho de como que foi a sua caminhada até chegar no local que você está ocupando hoje. Se você puder falar um pouquinho pra gente. Claro. Em 3 minutos. Isso é importante, é o desafio. É o pitch. Exatamente. Muito bem. Hoje eu vivo a alegria de acredito, estar no meu ponto de luz. Assim, parece que eu me preparei a vida inteira para viver o que eu estou vivendo agora. Eu acredito que a jornada de empreender, sobretudo, não é só ligado a hard skills, mas especialmente a soft skills, quando você precisa montar um time, quando você precisa liderar diante a adversidade e é exigido a resiliência. Então, fica difícil resumir a vida em 3 minutos, mas eu acho que as vivências que eu tive no mercado privado, público, experiências da minha vida pessoal, até de ter nascido de uma mãe solo na década de 80, me ensinou muito o drive de faça você mesmo, né? E você é responsável pelo seu sucesso. Então, isso acho que trouxe para mim experiências que elas se revelam nas necessidades de enfrentar os desafios do dia a dia, de olhar para o investido com empatia, de ter acesso a investidores que facilitam a geração de negócios. Então, atualmente eu tenho a responsabilidade de gestão de um portfólio. Lá na Saia de Papel a gente é tailor-made, né? Temos em torno de 16 investidas e a gente olha para cada um com muito carinho, com muita atenção para acelerar o negócio, bem como os nossos investidores, né? Que trazer pessoas que mais do que dinheiro tenham a ofertar uma mentoria, tenham a ofertar as suas conexões de mercado.
Então, com 41 anos e após essas vivências, eu acho que me prepara para todos os tipos de ajustes, né, de diálogos com perfis tão distintos. Muito legal. E só para poder entender um pouco melhor, quando você fala dessas 16 startups, vocês fazem uma ponte entre a startup e o investidor, é isso? Exato. Hoje, a gente tem algumas frentes, né? Mas, em especial, o papel de capital é buscar startups que estão aptas a um investimento. E até eu faço uma brincadeira, né? Tem uma palestra que eu dou que é você... no investimento, né, e smart money, mas é o você, a abreviação de VC, mas será que você, de fato, o que você está precisando é dinheiro naquele momento? Até abordei nessa semana, num bootcamp que a gente teve lá na Arca, né, uma das oportunidades que a gente interage com ecossistemas. Essa quarta-feira, o dia do Investor Day, a gente começa com o bootcamp e recebemos pessoas de Salvador, do Espírito Santo, de São Paulo e, por óbvio, do Rio de Janeiro, onde fica a Sai do Papel, ali a sede do Arca Hub, Coração de Ipanema. Convido a todo mundo aí, você que está assistindo a gente. É um espaço inspirado nos melhores ambientes de inovação, onde as 5 pontas realmente se encontram. Então, a gente espera você, se você está conectado, está buscando informações e entender... Fica ligado na agenda do Arca, é realmente um espaço especial, que, aliás, eu reencontrei, né, com os sócios no MIT, que estavam em Boston, foi no momento meio do sabático. E, enfim, aí fechando parênteses aqui, foi um momento, uma vivência interessante. E do que a gente faz hoje, né, que a gente traz eventos para que a gente possa... é uma das formas da gente aumentar o nosso deal flow, né? E falar assim, o que a gente faz hoje? A gente olha para o mercado, mapeia, avalia a startup, conversa com ela, conversa com os sócios, conversa com os clientes, avalia quem seriam possíveis compradores na tese de saída, se realmente faz sentido. E a gente lá oferta para os nossos investidores uma experiência interessante. Eles ganham uma pulseirinha de SDP Shark e avaliam, de fato, se aquela startup assinada, né, com a assinatura da Sai do Papel realmente é aquela que o pool quer investir, né? É só para convidados. E é um ambiente muito interessante, porque... eu adoro estar num lugar assim que as pessoas me lembram quanto eu sou ignorante em alguma coisa. E isso a gente vive lá todos os dias. Exato, é muito legal. Assim, poder estar num lugar de fazer muito mais perguntas do que ter certezas. É um ambiente que eu me sinto enriquecida todos os dias. Ótimo. Última pergunta saindo do script, que é isso. Vai lá. Você vai conversando, a gente vai puxando outra coisa. Startups de qualquer segmento? Sim, nossa tese ela é multissetorial, né, agnóstico, que a gente está alinhada que o cap table esteja na mão dos founders em 70%, né, e a saúde financeira, né, dessa empresa. É como você comprar, a gente faz uma due diligence, mas ninguém aqui vai comprar um apartamento, né, sem ônus reais. Então, a gente faz realmente... A gente fica bem feliz com o time que a gente tem, né? A doutora Cristina Araújo, o Douglas Schneider, eles nos apoiam muito no processo de due diligence e para que possa... Essa relação com a startup em que a gente investe, né, em fase inicial, em seed, pré-seed, a gente começa uma governança e uma estrutura para que esse aporte financeiro realmente ajude na estrutura e escala dela. É atração de vendas, é marketing, time. Então, a gente cria também grupos de trabalho e suporte junto aos investidores e cria essa jornada para facilitar o caminho de quem está empreendendo, que por si só, quem empreende no Brasil já é um herói. Com certeza. Empreender com inovação, então, é quase um ato de loucura. É verdade. Então, vamos lá. Embora nós, mulheres, a gente tenha ganhado, né, um espaço no mercado de trabalho, essa igualdade de gênero, infelizmente, ela ainda é um desafio. Não é incomum, né? Frequentemente, a gente sempre está ouvindo, lendo matérias, ouvindo casos, vendo pesquisas de casos que evidenciam isso. Então, um dos dados, né, que a gente encontrou fala que mulheres na liderança são apenas 39% que estão no mercado de trabalho e que elas recebem até 50% menos que os homens. Outra informação, outra pesquisa que foi divulgada, ela mostrou que as mulheres, para elas estarem aplicando para a vaga de trabalho, elas sentem necessidade de atender a 100% dos pré-requisitos, enquanto os homens apenas 60%.
Você, Rê, que está nesse mercado do venture capital, que ele é predominantemente ocupado por homens, como que você vê, como que foi essa sua experiência entrando primeiramente, né? Entrando nesse mercado, né? Tem muito homem. E, né, desde essa sua trajetória, na sua experiência, você viu alguma mudança nesse sentido, assim, com relação ao crescimento do número de mulheres nesse setor e também aumento de credibilidade? Hoje... Obrigada pela pergunta, Dani. Imagina. Hoje a gente vive um momento interessante de sociedade, de que isso está sendo parte da orientação, né, da Agenda da ONU 2030, é pauta, mas a gente vive um reflexo de sociedade daquilo que foi pregado há 30, 40, 50 anos atrás, né? Então, a gente é uma geração em que as pessoas elas são misóginas e nem se dão conta disso. Mas é uma pauta relevante. Eu acho que existem avanços, embora algumas questões do tipo, eu preciso de uma mulher aqui para ter uma mulher aqui, só para dizer que eu estou fazendo legal, não exatamente que eu valorize a energia feminina, que eu valorize a questão do poder de análise, sabe? Da coisa multitask, que é um drive... Eu não estou aqui falando sobre homens e mulheres, eu estou falando sobre os estudos, né? Sobre diversidade do que os estudos apontam sobre a estrutura neurológica, sim. do que nos fez sobreviver quanto espécie, né? Então, a gente tem uma diferença daquilo que é feminino e masculino e que são características muito bem-vindas para o cenário de venture capital, que a mulher ela tem uma sensibilidade, capacidade de leitura que a permitiu sobreviver, diferente da energia masculina, né? Mas... se complementam de uma certa forma. Sem dúvida. E eu acho que a gente vive hoje também um outro ponto, Dani, muito interessante. É como se fosse uma mangueira de um jardim que estava amassada e aí você solta uma água ali, ela solta com muita pressão. Então, as pessoas estão confundindo, eu acho, quase que... como eu fui tratada assim, eu vou tratar desse modo também. Essa é a melhor maneira de me impor. E acho que daqui a um tempo a gente vai viver um equilíbrio. Então, pautas como essa, sem dúvida, são interessantes. Existe preconceito, sim. A mulher, muitas vezes, é interrompida. Não se trata apenas de mim, mas eu já vi várias outras mulheres que são interrompidas na reunião. Tem até o caso de uma trans que ela iniciou no mundo da tecnologia como um homem. E... a principal diferença que ela sentiu de uma startup, tá? Ela fez parte de um grupo que ficou multimilionário. E ela falou, a principal diferença que eu senti não foi o preconceito da sociedade, assim, por eu ser trans. Mas eu senti um pouco do que é ser mulher. Porque eu me visto diferente, as pessoas hoje se sentem à vontade de interromper a minha fala. Isso não acontecia antes. Eu achei isso um relato muito interessante. Ela foi um modelo vivo. Ela foi homem e depois, como trans, ela sentiu exatamente essa mudança. Como trans, ou seja, pelo preconceito de ser trans, ou pelo preconceito, mas assim, por simbolizar algo feminino, existe um atravessamento que os homens não se dão conta, porque não vivem essa experiência, né? Tem muitos que hoje são mais empáticos. Eu tenho a sorte, por exemplo, de trabalhar com uma pessoa incrível, que é um mandarino, um homem muito bem casado e um ótimo filho, sabe? Assim, ele tem um olhar para a gente muito sensível e delicado, mas isso não é a máxima do mercado, né? Infelizmente. Mas eu acho que conversas como essa talvez possam mitigar, né, suspeitas de que a mulher vale menos no mercado. Com certeza. Mas, por exemplo, desde que você entrou, até voltando aqui para a pergunta, você sentiu algum tipo de preconceito ou não? Não sei se é exatamente um preconceito. Existe um olhar desconfiado, assim, deixa eu ver mesmo se ela é boa. Sim. Né? É quase tentar provar o seu valor mais do que se você fosse homem, né? Nesse sentido, existem perguntas que homens muitas vezes não precisam responder, mas uma mulher tem a dupla responsabilidade de entrega. Entendi. Eu acho que E sempre existe aquela pergunta, mas aí você pretende ter filhos? Exatamente. Tem esse... E pergunta-se pro homem...
faz diferença numa entrevista. Você tem filho? É. A mulher, isso é exato. sempre uma questão, né? Um big deal a gente também não pode ignorar, né, Dani? Assim, como gerente financeira administrativa que eu já vivi, é muito duro para uma empresa viver e sustentar, né, financiar esse afastamento da mulher, porque aqui no Brasil a gente fala de direitos iguais, mas o fato é que, especialmente uma pequena e uma média empresa, ou uma startup que é tão enxuta, ela não pode se dar o luxo de perder alguém do time. Sim, sim. Né? Então, assim, eu entendo até às vezes essa pergunta, mas eu acho que ela pode vir combinada de uma outra maneira, porque uma mãe, eu não vivi ainda essa experiência, mas ela é sem dúvida uma grande gestora de projetos, né? Uma PMO, assim, que sabe administrar prazos, entregas, e ela é doutrinada para isso. Mas pergunta se as mães, na maioria das vezes, sabem se colocar desse modo. Não, é verdade. E até em outros países, né? Quando a gente estava até pesquisando um pouco mais sobre esse ODS, então na Suécia, ela é considerada, né, um dos países que tem a maior, vamos dizer, generosidade nessa questão de licença, que são, acho que são 480? 430 ou 480 dias de licença. E em alguns países, não só da Europa, essa licença também é compartilhada. Então, durante o período, não falo de startup, né? Mas durante o período da licença, essa licença no primeiro ano, ela é 100%. Você recebe 100% do seu valor, se você quiser, no segundo ano, isso você já fica com metade, né? Então, também as políticas públicas seria interessante, porque aqui também tem uma discrepância na licença da mulher, que é 4 meses, né? 120 dias, e de homem, se eu não me engano, são 10 dias só. Então, isso, então, Dani, você trouxe um dado muito interessante que eu provoco a gente olhar ele de outra perspectiva. Como é que a gente espera que o empregador fale e se preocupe com um homem se ele vai ter filhos, se, na verdade, quando ele tem filhos, ele se ausenta só por 10 dias? E como é que a gente espera que o homem, de fato, seja parceiro em casa, se logo no 10º dia, 11º, ele já não está mais em casa? Então, e aí, um outro ponto, a gente está falando de economias muito mais maduras. Você tem um fundo soberano que garante a cada pessoa que nasce, né, em países como Suécia, como Noruega, ela nasce, ela já tem um salário ali na conta, é um outro nível de entendimento e responsabilidades. Quando eu era aluna de um grande professor na Espanha, a gente fez um mapeamento sobre qual era a relação de empreendedorismo e inovação com a base de educação desses países. Não à toa a Suécia, que tinha uma grade curricular, eu estou falando de 15 anos atrás, eu estava dizendo um pouco mais. Tinha uma coincidência interessante, que quanto mais inovadora era a grade, maior era o índice de empresas inovadoras e índices de empreendedores naquela população. Que legal. Então, você tem um conjunto de ações públicas que você fala a nível macro, que ele reverbera para a sociedade. Visitando aí falando de governo, né? Mas falando de iniciativa que eu vi da Microsoft em Seattle, no museu no espaço, né, de visitação do instituto que eu adoro, que é do Bill e Melinda Gates. Infelizmente, aí está em mudanças, mas mostra o trabalho da Microsoft em apoiar realmente e ter uma licença para os pais igual como das mulheres. É uma empresa que, inclusive, financia e facilita quem deseja fazer fertilização in vitro. São iniciativas como essas que eu acho que traz um senso de sociedade verdadeiro. Não adianta falar, vamos tratar igual, lindo, mas quais são as medidas práticas como sociedade que a gente favorece? Porque, assim, alguém vai pagar essa conta de ausência. Com certeza. Ou é o empregador, ou vai ser o Estado. O fato é que o cobertor no Brasil ele é muito curto. E a gente precisa ter tomadas de decisões e responsabilidades, por mais impostos que a gente pague. Né? Então, eu acho que vale essa reflexão e pensar em seguros, por exemplo, na empresa, se a mulher ganha menos, ela pode ganhar mais, desde que, se ela tem intenção de ter um filho, a empresa tem a possibilidade de ter um seguro para equivalência. Não sei, aqui são sugestões. Exatamente, para se inspirar, né? Para a gente pensar em outros pontos que possam facilitar essa conversa e não fique só, essa mulher é muito sensível, eu não vou contratar mulher porque vai ser mãe. Cara, calma, olha só, você vai estar contratando um ser humano que tem uma energia feminina ali e vai te fazer uma entrega muito interessante. Sim.
Sim. Gerenciamento de tempo é uma coisa absurda, né? Que as mães, elas fazem com maestria também e que elas podem estar, né, na prática também, nas empresas estarem apoiando isso. E de projetos também, né? Muito. E até complementando, assim, porque a gente foi num flow tão lindo que a gente entrou nessa pauta, que era até tema da próxima pergunta, mas um dado interessante, é triste, assim, na verdade, que a gente encontrou foi que, de acordo com uma pesquisa da FGV, as mulheres que têm uma escolaridade com nível mais alto, após elas pedirem licença maternidade, 12 meses depois, 35% saem do mercado de trabalho. Isso ainda é mais grave quando a gente tem pessoas com nível mais baixo, que chega a 50%. É um dado extremamente expressivo. Sim. E que tem que ser mudado, né? E a gente queria saber se você, assim, pessoalmente, se você conhece alguma iniciativa que lida diretamente, assim, com as mulheres, com essa maternidade e com, né, elas em busca, né, de oportunidades. Você pode comentar pra gente? Você conhece algum? Com certeza. Então, vou convidar não só a Dani, o Matheus, como você aí de casa, a se conectar com a Bitumami. É o maior hub de mães empreendedoras do Brasil, uma iniciativa da Dani Junco. E graças a Lília Knut, a gente é a casa deles no Rio de Janeiro. É um hub que nasceu em São Paulo e agora está no Rio. E fizeram ativações em Nova York. Fizeram um painel lindo lá na Times Square falando da Bitumami, porque isso não é um problema só do Brasil, é mundial. Sim. Né? E a Dani, as meninas todas, as mulheres, mães incríveis da Bitumami, fazem um trabalho de fortalecimento holístico, né, dessa maternidade, né? Como essas mães podem, de fato, se conectar e fortalecer no movimento empreendedor. Porque o empreendedorismo, muitas vezes, é a saída para essa mãe que hoje tem uma flexibilidade de horário distinta Sim. do que o período era anterior, né? Ela tem uma noção de tempo, espaço, passagem de vida, porque em uma semana a criança pode estar caminhando. É verdade. Então, ela tem um senso de visão do tempo das coisas muito mais amadurecido. É um tempo de qualidade. Né? É um tempo de qualidade e um foco entrega no trabalho distinto. E eu acho que a Bitumami tem feito encontros, tá? Lá no Arca Hub, Rua Jangadeiros 48, coração de Ipanema aqui do Rio de Janeiro. Que elas sempre trazem pautas super interessantes, né, para a gente refletir, oportunidades também. Além disso, trazer para vocês, né, eu também estou curadora do VC Square, do Renovation Week, um dos maiores eventos do mundo de inovação. São 150 mil pessoas. E a Bitumami também vai estar lá. Vai ter 2 dias de ativação. Então, para vocês conhecerem esse espaço, esse evento, essa conexão. A gente vai ter a Dani no palco do VC Square também, um dia bem especial. E é uma iniciativa que vale a pena, né? Mostrar que é possível. Eu sou fruto disso, né? Uma mãe que decidiu, meu avô, inclusive, ficou sem falar com ela um tempo, foi motivo de vergonha na família ela ser mãe solteira. E o que salvou foi o fato dela ter uma profissão respeitada na sociedade, né? Ela ter sido médica, mas foi uma vida de muitos desafios, né? A maternidade, ela é muito desafiadora, né? Seja para uma médica, seja para uma empregada doméstica, que foi o caso da minha avó do coração, né? Que ela foi a última esposa do meu avô, mas ela foi uma mulher preta, alfabetizada na vida adulta e criou os filhos sozinha, porque vivia um casamento extremamente infeliz com o pai dos filhos, e ela se divorciou. Então, eu convivi com mulheres na minha família, por parte de mãe, extremamente fortes e dedicadas ao trabalho, porque por meio do trabalho delas, que elas criaram seus filhos. E isso, para mim, foi uma grande referência. Né? Inspiração, né? Assim, totalmente. Mulheres disruptivas, né? À frente do tempo. Né? À frente do tempo. À frente do tempo. E até essa questão que você falou da sua avó, porque essa questão das mulheres, né? E de igualdade de gênero, quando a gente fala de renda, é uma questão. Questão racial é outra questão também. Então, são várias camadas que estão aí, né? São muitas camadas, mas sem dúvida o desafio da maternidade, ele é igual para todo ser humano. Sim, não tem... Existe as facilidades que o dinheiro e você ter uma pessoa te assistindo
que aqui no Brasil isso é muito comum, em outros países as famílias não têm essa facilidade que a gente tem aqui de contratar uma babá, o pessoal de classe média pode comprar. Não é uma realidade em outros países. Mas ainda assim é desafiador. Você tem um projeto, uma folha em branco, você quer escrever seu melhor livro. E no meio desse processo, você ainda encontra conversões suas que você talvez não admire tanto. Exato. Então, a maternidade, ela é por si só muito desafiadora, independente das questões, né, raciais, financeiras. Mas eu acho que deixa um crédito muito positivo para a sociedade quando isso é levado a sério, né? Porque também existe a maternidade que eu demorei um tempo, eu vi tantas mães bacanas no meu entorno que eu demorei um tempo para entender que nem todas as mães do mundo eram assim, né? Eu glamourizava, se fulano era mãe, era uma pessoa boa. Eu falava, nem não sei. Então tem isso também, né? Mas assim, mas a maternidade levada a sério, sem dúvida, deixa um crédito muito positivo. Você tem um amadurecimento de uma pessoa, né? E a construção de um outro ser humano, né? Com amorosidade. Eu acho que a resposta está na educação, né? No fortalecimento emocional, que é tão importante para todas as áreas da sua vida. Com certeza. E eu queria só fazer uma pergunta de alguns assuntos que estão rolando aqui, né? Mas a gente está falando sobre, enfim, investimento financeiro, que está totalmente ligado à questão de dinheiro, né? Uhum. E algo que não é tão comum, né? Quando você pensa no lado das mulheres, né? Historicamente, é quase que um tabu, né? Você ter mulheres empoderadas ali que têm dominância sobre o seu dinheiro, né? Então, assim, como é que está esse cenário hoje em dia em relação a mulheres que estão investindo em startups ou em empresas, assim? Esse número tem crescido? A gente tem, sei lá, alguns exemplos, assim, tipo a Camila Farani, é uma grande admiração, mas... Muito, muito. A Camila é uma grande admiração que eu tenho a sorte de, hoje em dia, dar bom dia, né? De vê-la trabalhando de perto com o time dela, que é todo feito por mulheres muito especiais, timaço da Camila, que trabalha lá do Arca, tá vendo? Outro motivo pra você ir lá no Arca, de repente você tá lá, toma um café, você olha a Camila Farani, enfim. Mas eu vou trazer um dado interessante, por exemplo, sobre a CV6, né? A gente tem em São Paulo, no Brasil, um dos maiores eventos da América Latina, aliás, o maior evento da América Latina, voltado a CVCs, e ano passado eu estive lá e foi muito incrível ver o café da manhã só com mulheres investidoras, tendo duplicado de tamanho, quase triplicado de tamanho a sala. E existe um fortalecimento, porque existe o desafio das mulheres, que até hoje tem um movimento, né, de assédio em investimentos. Isso era até muito frequente. Eu já vivi isso. Como assim assédio em investimento? É o assédio que a gente passa como mulher, né? Já vivi com um chefe, eu já testemunhei casos, né? Infelizmente não foi só do investidor que, na sua posição de liderança, né? Da sua posição de poder, usar, até às vezes até do corpo feminino, de tocar de uma forma que não é conveniente para uma tratativa profissional, mas como você bem disse, Matheus, no dinheiro existe uma relação de poder e dominância. Total. E que hoje a gente tem vivido com algumas independências, mulheres em condições de retornar para a sociedade. Então, a gente tem buscado criar, eu falo isso muito até com a Dani, a gente quer, o objetivo nosso é criar um fundo assim de mulheres, né? Tanto com a Dani quanto a Líria Knut também, que é outra mãe que mudou a vida dela, é uma mulher incrível, profissional e também mãe, é muito sensível a essa necessidade da gente dar condições para founders e CEOs femininas. Mas é algo muito comum no nosso movimento de investimento, é que a gente precisa ter um passo atrás. A educação e estímulo de mulheres para serem CEOs e founders de empresas de inovação e tecnologia. Porque não é uma máxima. Então, a gente fala assim, não vou me mexer vou fazer alguma coisa que não vai mexer ponteiro. Claro que vai, né? Mas existe... A gente fazer um fundo 100% feminino... com mulheres, é um desejo enorme. Mas mais do que isso, meu desejo é juntar com a Grazi uma outra... mulher incrível que eu tenho a chance de conviver, né, com muita frequência lá no Arca.
A gente realiza o Deguste Conteúdo junto, ela também é mãe. E a gente troca sobre isso porque, paralelo a ela ser CEO da Sul Seguros, ela também é presidente da Junior Achievement no Rio de Janeiro e conselheira no Brasil. Que é uma organização que existe no mundo inteiro, e aqui eles se ocupam muito de trazer uma educação de qualidade, né, de acercamento do mercado para as escolas públicas. E a gente tem falado muito de juntar essas peças aqui no ecossistema do Rio de Janeiro, de falar, cara, vamos fazer programação, né, para mulheres, vamos incentivar essas meninas que ainda estão na escola a, de fato, estarem inseridas nesse mercado do futuro, porque a mulher, apesar da gente ter falado agora de certa liberdade, né, de vida, de negócio, ela muitas vezes não é estimulada a falar sobre matemática. Isso, assim, isso é coisa de menino, ainda hoje tem muito isso, né? Se a menina quer quer jogar algo futebol, mais voltado à lógica, ou voltado algo mais à lógica, né? Lógica. E a até lógica. você vê até onde as mulheres elas estão mais, estão nessa parte de educação, às vezes numa enfermagem e tal. E assim, tem outras profissões, por exemplo, engenharia mecânica, programação, como você está falando. Exato. Você vai vendo até nas próprias universidades, o número é 5%, 10% de mulher. Muito. Não tem Sim. tanto estímulo. E essas iniciativas, como você disse, são maravilhosas, né? Por que não? Se uma mulher quer ser mecânica, por exemplo, por que não, né? Exato, por que não? Assim, eu até tenho uma outra mulher que eu admiro muito, que eu conheci recentemente, que é minha sogra. Ela, na década de 60, 70, ela se formou engenheira. Ela, Que demais. você fala, uau, né? Diferente aqui. Então... Eles estão quebrando barreiras, né? É o tempo todo, assim. Exato. Então, você tem... Então, existe um movimento, sabe? Quando a gente fala de investimento feminino para o feminino, a gente tem que lembrar da construção social importante e acontecer paralelo, né? Eu sempre que posso, eu tenho um olhar de investimento, sem dúvida, para uma CEO founder feminina, porque a mulher, quando ela vai para o mundo do empreendedorismo, ela tem tanta vontade de realizar, ela é tão ali obstinada, que se ela tem condições de entrega, para mim é preferencial, né? Mas é lógico que eu não vou investir só porque ela é mulher. Sim. Ela tem que preencher pré-requisitos tal como um homem. Mas eu acho que o nosso dever como sociedade é dar essa concessão, né? É ter esse olhar sensível da responsabilidade de entrega que a mulher tem por si só. Então, eu acho que é um movimento que acontece, fiquem ligados. Em breve faremos eventos, tanto de educação e com o pessoal lá do Node Hub também, que a gente tem a Pri Baeta, que é CEO, junto com o Tony, que é CEO desse hub voltado ao Web3. Eles têm o Código Brazuca e eles educam o pessoal também em código e tal. Então, a gente está construindo algo especial para realmente ter uma entrega que faça a diferença. Eu acho que a educação é a chave. Sim, A gente faz um dia, né, um mês que seja uma ativação, um prêmio. Outro dia eu fui no banca do evento do Senai, e foi muito legal, assim, ver os jovens, né, preparados. Eu falei, eu sabia que eu estava participando de um dia inesquecível na jornada de alguém, né? Naquele dia ali, para muitos, fala assim, pô, o dia mais incrível da minha vida. É muito lindo, né? Você fala, pô, ok, que ele vai viver outros dias muito legais. Sim. E foi bacana ver as meninas dando pitch. Então, é um processo, né? É um caminho. Foi bem bacana mesmo. Que demais. Fantástico. E agora, Dani? Então, agora a gente vai... Se tratando em otimismo planetário, por que não a gente aplaudir todo esse movimento das mulheres, é verdade. Né? Isso aí. A gente trouxe uma imagem aqui que mostra uma ordem cronológica, né, de datas que foram conquistadas aí pelas mulheres. Até mesmo quando a gente pegou essa imagem, Dani, eu me assustei, assim, como que é muito recente, né? Você pega ali dos anos 60 para cá. Você falou da sua sogra, né? Que ela se formou em engenharia na década de 70. Então, assim, 1974, mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. Olha isso. Loucura. 1879, mulheres conquistam direito ao acesso às faculdades. Não, é surreal, assim, é surreal. Então, o que não era antes, né? De 1827. Como que era essa presença, né? Questão do direito a voto, 1977. Olha como que isso é recente. A lei do divórcio é aprovada. A mulher não poderia pedir divórcio, né? Então, são várias, né? 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Gente, tem muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E
Menos de 40 anos. 2002, falta de virgindade deixa de ser crime. É. Maravilhoso, maravilhoso. E olha que forte, né? Só em 2015. A gente está aqui em 2024. Aí fala da questão do feminicídio, porque eu acho que também está difícil, tá, Dani, Matheus, ser homem hoje em dia. Porque o homem condicionado a ser o provedor, o homem condicionado a... Pelo amor de Deus, tá? Não estou aqui justificando em nada, mas eu acho que pira muito a cabeça do homem, porque ele já não sabe qual o lugar dele na sociedade. Então, ele faz o que ele mata, né? Porque ele tá sem recursos emocionais, ele não foi educado para lidar com as suas emoções. O homem não pode chorar, o homem não pode chorar. Demonstrar fraqueza, né? Emoções. Exato, e ele não tá mais no lugar de dominador, né? E a mulher não precisa mais estar na condição de dominada e subjugada e estar num relacionamento infeliz porque ela não tem condições de viver sem esse homem. Não. Você vê que a importância do trabalho, de portar o cartão de crédito da mulher... Independência de escolhas. Embora quando você vai num abrigo, né, de mulheres... Eu queria evitar a palavra vítima, mas as mulheres que viveram relações abusivas, eu acho que é uma relação que se retroalimenta, sabe? Muitas vezes são mulheres que viram isso dentro das suas casas e elas estão nessa doença, né? Buscando um relacionamento, né? E ela não consegue, infelizmente, romper, porque existe uma dependência emocional desse parceiro. Por mais abusivo e absurdo que pareça, ela voltar para aquele lar, apesar das atrocidades vividas. Então, eu tinha uma professora na faculdade de Direito, a professora Bernadette, e ela tinha um trabalho muito bonito, assim, de apoio a essas mulheres, não só do ponto de vista jurídico, mas, obviamente, acompanhado do apoio psicológico, porque era importante romper essa... Padrão, né? E é um padrão, Dani, muito importante, também muitas vezes imposto pela sociedade. A gente tem essas liberdades aí, mas a gente tem ainda no Nordeste, especialmente, Norte e Nordeste, um condicionamento que a mulher, ela tem que estar casada, né? Ela sou infeliz, mas tem um marido, mas vai separar para quê? Né? Próximo a mim mesma, eu vivi situações de amigas próximas que viveram situações muito difíceis nos seus casamentos e ouvindo da própria mãe, falou, mas você vai se separar agora? Você está muito velha para isso. Nossa. Então, assim, eu não estou falando de uma pessoa desprovida de verba. Eu estou falando de uma pessoa que é educada, que a mãe dela também é educada, e ela com 2 filhos, vivendo uma relação abusiva em casa, ouviu isso da mãe e falou, cara, você tá muito velha para se separar, você já tá no teu 3º casamento. Nossa. Não, é uma cobrança quase da sociedade que vai repassando de gerações para gerações, né? Mas porque para a mãe dela, ela tava falando, cara, esse é o seu ambiente seguro, por mais insuportável que seja. Aguenta aí, né? Aguenta aí. Mas muitas vezes isso daí gera um feminicídio, pode gerar um feminicídio. Exato, né? Exato. Então, assim, é importante, acho que a gente vê sempre a fotografia do máximo de perspectivas que a gente puder alcançar, né? Porque por uma fala de uma mãe dessa que é chocante, existe uma mãe que foi educada e falou assim, cara, a selva é muito perigosa, querida. Fica aí com teu marido que você vai ficar protegida, né? Então, assim, que ferramentas que você tem para se defender aí nessa sociedade? É muito difícil. Sim. Eu agora tô noiva, tá? Mas eu demorei muito tempo para encontrar o amor da minha vida e me permitir esse processo. E dentro da minha família também outro dado interessante. Falou assim, mas a Renata é tão legal, inteligente, bonita. Qual o defeito que ela tem? Qual que é o problema, né? Boa! Essa palavra é muito boa. Qual é o problema que ela tem? Porque, na verdade, se eu não tenho ninguém, eu tenho um problema. O problema é seu, exato. O problema é meu. E, assim, todo mundo que tem alguém não tem problema, né? Pode ter bem resolvido. É bem resolvido. Por que você sozinho não pode ser bem resolvido? Não pode. E enquanto você vê muitos casais absolutamente vivendo relações tóxicas. Exato. Mas, pô... É um status, né? Dani, só pérolas, é isso. Problemas. Você não é mãe? Você não é casada? Existe um olhar. Mas como é que é isso, né? Falar assim, não basta só você ter estudado, não basta você ser uma boa profissional, não basta você ter suas responsabilidades civis, com entrega, movimentos que você faça parte. Você tem que estar casada, você tem que ser mãe. Já ouvi alguém... Olha, uma pessoa que não é mãe responsável. Mas você já viu alguém falar com uma pessoa, é mãe, falar, fulano é mãe.
quando alguém fala assim, mas fulano é mãe, você abre um sorriso. Você vê uma pessoa, cara, que tá trazendo um ser humano ao mundo sem menor responsabilidade. Mas todo mundo ali se junta socialmente porque ser mãe na nossa sociedade é um status. Sim. E quando mãe, já vai ser mãe de 3, hein? Mãe de 3. Porque também tem isso, não vai ser mãe de 1, mãe de 3. Então, a gente agora movendo aqui, né, mais ou menos aqui onde que a gente estava nessa linha do tempo, mas se tratando de otimismo planetário, vale muito a pena a gente estar aplaudindo mesmo todas essas mulheres que estão presentes na ciência, na inovação. E a gente pode citar aqui Marie Curie, Anna Primavera, Jane Goodall, Berta Becker, Dorothy Stang, Thelma Krug. E, né, como que você pode ter alguma coisa para comentar com a gente sobre isso? Assim, como que a gente pode se manter otimista diante de tudo que a gente tem conversado, né? Como não me manter otimista? Eu acho que hoje a gente vive um momento de sociedade extremamente feliz, inclusive, para a gente ter essa conversa, né? Poder ter essa troca, e a gente romper bolhas e trazer uns para os outros perspectivas distintas do que a gente antes ficava nichado, né? Não tinham tantos encontros, a informação. Vou contar uma história aqui. Minha família é de imigrantes, né? A parte de mãe. De pai também, né? Mas, assim, a história de mãe veio mais triste, assim, sem tanto glamour. Vieram do Líbano. E aí, meu tio bisavô, ele veio pro Brasil só com a roupa do corpo e tal, fugindo de guerra, como muitos imigrantes. E aí, ele ficou da rua, conseguiu ter uma lojinha e tal, e financiou para a família vir pro Brasil. A família, o que aconteceu, Dani? Anos sem se encontrar. O navio que ele tinha comprado naufragou na Bahia, várias pessoas morreram. E ele demorou meses para saber que eles, na verdade, tinham perdido o navio. Então, o tempo das informações e emoções na sociedade era outro completamente distinto do que nós vivemos hoje. Eu pego o celular e falo, e aí, Dani, tudo bem com você? Em qualquer lugar do mundo que você estiver, exceto na China, que a gente vai ter que usar outro aplicativo que não o WhatsApp, por exemplo. Mas, de uma maneira geral, a gente pode estar participando da vida dos amigos que moram em outros lugares do mundo de uma forma muito mais instantânea. E refletindo, né, on time, talvez não meditando o suficiente para expor as nossas opiniões, mas de uma maneira muito mais interativa, né? Então, as trocas, elas podem ser mais ricas se a gente se der ao luxo de ter boas conversas como essa de hoje. Que maravilha. E vai ficar melhor ainda. Oba! Porque a gente vai... Joga na tela aqui, Pedro, aquela artezinha do bate-bola. Chegou na hora. Do bate-bola. Preparada? Acho que tô, não sei. Aí, ó, bate-bola com Renata Rage. Uau! Então, Rê, a gente separou algumas perguntinhas aqui, bem papum, né? Pra gente conhecer melhor você, o pessoal de casa também, conhecer um pouquinho melhor. Então, qual que é o seu hobby favorito, assim? Você tem algum... Papum! Eu tenho um hobby, né? Eu gosto muito de ler, gosto muito de assistir séries inspiradoras. Adoro nadar no mar. Estar em contato com a natureza, assim, me revigora, assim, me dá um senso de voltar para mim mesma, muito importante. Eu também, sinto mesmo. Você nada, então, em águas abertas? Sim, demais, sim. Demais. Onde você nada aqui? Posto 6, né? Aí eu tive meus pequenos Everestes alcançados. Minha primeira emoção, assim. Inclusive, minha própria mãe, que sempre foi uma mulher revolucionária. Eu era pequena, falava, mãe, um dia eu vou nadando. Sempre gostei de nadar. E eu falei, mãe, um dia eu vou nadando até aquela ilha lá, era as Cagarras. Ela vai nadando nada, menina. Aí, quando eu conquistei as Cagarras, assim, eu comecei a chorar. Feliz, eu falei, mãe, tô aqui. Minha mãe já tinha morrido, né? Mas, assim, valeu a experiência de crenças limitantes. Não vão me pegar. Né? Total. E é isso, mas é muito gostoso. O Rio é especial demais, né? Demais, nossa. Você também nada?
Eu nado, fiz já natação em águas abertas, fiz umas 5 aulas, eu amei, achei sensacional. Morro de vontade de fazer triatlon. Eu corro direto, assim. E Matheus voa, menina. Estamos fazendo duatlon. Eu via o vídeo, fiquei chocada, porque ele tava na velocidade da luz. Podia fazer o seguinte, o duatlon, aí quando for... Passa um triatlon, você nada no lugar dele. Exato, faz pódio, um misto, garantido, né? exatamente. Não, mas o pódio da diversão, com certeza. E você falou que o seu hobby, né, um dos seus favoritos é a leitura. Qual que é o seu livro favorito, assim? Você teria alguma indicação? Cara, eu tenho 2 livros, assim, que inclusive eu escrevi uma tese sobre, assim, o princípio da busca da felicidade à luz das constituições no mundo, né? E aí era um simpósio em Portugal, e aí eu peguei esse livro, Alice no País das Maravilhas, porque é um livro com muita matemática, muita reflexão e sobre estar em busca de si mesmo, né? Da questão do caminho. Tem muitas perguntas filosóficas naquele livro. E aí um papo meio profundo, assim, meio pegando aqui um papo nerd, mas eu acho... porque a gente estava falando assim, você vê a importância das constituições e leis, porque a lei vem da norma, a norma vem daquilo que é prática comum. Né? Você vê que a gente veio de uma sociedade que a mulher tinha que ser virgem, e isso deixou de ser previsto no código, porque não fazia mais sentido essa criminalização da virgindade. Então, você entender o que as leis falam daquela sociedade, falam muito dos hábitos e do pensamento, e, sobretudo, as pedras fundamentais da sociedade que estão nas constituições. Então, assim, esse livro, assim, eu acho que a leitura, ela me permite sempre dar um outro giro, sabe, de perspectiva. É uma conversa silenciosa comigo mesmo no livro, e esse livro, toda vez que eu leio, eu sempre me provoca de alguma provoca, me presenteia com outra perspectiva, sabe? E aí teve essa pegada de leitura dele para escrever esse artigo aí, foi muito legal. Eu diria isso, né? E um outro também, cara, que é livro de Miss, né? Que o pessoal fala, mas é o Pequeno Príncipe. Esse é um clássico, é um né? clássico bacana. E, assim, por último, eu deixaria um livro de uma escritora francesa que eu gosto muito, que é A Viagem de Tell, da Catherine Clement. É uma tia muito rica que proporciona uma viagem para o seu sobrinho, que estava com uma doença que não se sabia a cura, em volta ao mundo e o mundo das religiões. Então, você tem o mundo das religiões em diálogos extremamente ricos. Ele passa até pelo Brasil, na Bahia, mas ele bota para conversar assim, um rabino, um sheik e um padre. Entendi. Então, é um livro muito... Devem ser o livro é muito bacana, assim, de apresentação e perspectiva, inclusive do humano, né? Como é que a gente recorre à fé quando a ciência não nos explica. E fala da criação de sociedade, a religião, né, que vem do latim de religar-se, essa necessidade de religar-se ou de domínio da grande massa. Eu acho isso interessante, assim, a leitura de sociedade, de economia, tá tudo interligado, com né? certeza. Uma viagem aqui, né? Não sei. Pode cortar essa parte, o pessoal vai achar que Não, vai deixar. Sensacional. Essa parte vai ficar. Tá bom. E, Rê, superpoder, se você pudesse escolher um, qual seria? Superpoder? Cara, ter o discernimento, né? Ter a sabedoria. Olha. Eu acho que esse... É incomum esse, né? Não é? Teletransporte, atravessar a parede. Pô, pra quê, cara? Se eu tenho Não, discernimento, assim, isso me importa ou não. Outro nível, muito melhor. Não sei, eu queria ter... Mas isso é super legal. Até você tá numa troca, você tá numa conversa, você tá numa reunião, você tá numa decisão... Rapidinho ali, você vai ter o discernimento para saber o que você vai falar. A sabedoria ali, né? Muito legal. Eu acho que esse eu adoraria ter, assim... E pode já ter esse negócio, já tá aí enraigado em você não tá nem sabendo. Você, talvez tenha algumas manifestações, gostaria que fosse mais frequente. E falando em bate-bola, você tem time de futebol? Você torce para algum time? Gente, eu me apaixonei pelo
Flamengo, né? Flamengo, você chega no Maracanã, numa época... Eu fui criada na década de 80, 90. Então, você ir no Maracanã com 100 mil pessoas, o pessoal que não tinha nada, mas no Flamengo tinha tudo. Então, aquela torcida que não desistia até o final, era realmente o 13º jogador. Mas o que acontece? Minha mãe era tricolor e meu pai é tricolor. E hoje meu pai é muito engraçado. Eu vejo ele tão triste quando o Fluminense perde que eu sou uma flamenguista que eu torço pro Fluminense, não vai atrapalhar o Flamengo. Entendeu? Sou essa pessoa. Vale. Vale total. Mas é isso, assim. Mas hoje em dia eu não sei nem a escalação do time, assim. Mas eu gosto desse movimento, assim. O futebol, né? O esporte é um ambiente muito interessante, né? A gente tá vendo o momento das Olimpíadas agora. É bem legal, assim. Acho que meu time é Brasil, pô. Ver a Rebeca lá, medalha de prata. Tá agora sobre isso, sobre se você tem acompanhado... Não e tem muito, alguma assim. mulher que você é fã? Você fala assim, essa, ela me representa. Tem alguém que te inspira, assim, não só no esporte, né? Mas em qualquer cenário. Cara, minha mãe me inspira muito, assim. Mas tem várias mulheres incríveis no mundo, né? Assim, eu acho que, pô, Michelle Obama, os livros dela são muito incríveis. Você tem a Malala, eu acho também que é uma jovem mulher muito, muito inspiradora. Tem grandes lideranças femininas, né? Acho que a Luísa Trajano, assim, eu acho que também é uma mulher que veio de Franca. É muito interessante. A gente está falando de mulheres, né? Inovação, investimento. E a Luísa, eu acho que ela é muito disruptiva, porque é fácil falar agora de marketplace, mas ela levantou essa bola enquanto todo mundo do varejo falou, você estava viajando. E ela, como mulher, chegou e do interior, falou, não, cara, é isso aí mesmo, vamos fazer acontecer. E criou o movimento Mulheres do Brasil, né? Tem uma articulação que busca dar um protagonismo para as mulheres e ela é sempre muito gentil, muito humilde. Eu acho isso bem legal. Essa é a Magalu, né? Ela tem a dona da Magalu. É a dona da Magalu. Só contextualizar. Sim. Dona Luísa Helena Trajano, maravilhosa. Maravilha. Muito obrigada, Rê, por estar aqui com a gente. Infelizmente, acabou. Podia durar mais. Exato. Tá tão bom. Obrigada. A gente queria agradecer a cada um de casa por estar acompanhando a gente nesse episódio super especial. E a gente se vê no próximo, que é o ODS 6, Água Potável e Saneamento. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Muito bom. Espero que vocês tenham se divertido aí com a gente.